Hello, galerinha! Voltamos aqui para a nossa aulinha de Sociologia. Agora nós vamos para a revisão de recuperação. É isso mesmo. Hoje, então, é a última chance aí para vocês, alunos e alunas, que não foram muito bem na prova, não tiraram uma nota satisfatória, mas agora é o momento de recuperar essa nota, é o momento que vocês irão ter mais de uma chance. Então, temos 20 minutos de aulinha aqui para relembrar alguns assuntos que vão cair nessa prova de agora, daqui a pouco. E aí vocês prestem atenção, peguem o caderno, a caneta e vamos então para o nosso slide conferir. Vamos lá? Então, gente, a aula 24.1, a nossa última aula de hoje, é a aula de recuperação. Quais são os assuntos dessa aula, então, para que você fique ligado nessa prova de hoje? A aula vai falar sobre as relações e interações, parte 1. Vamos falar sobre conteúdos da vida, conteúdos simbólicos da vida humana, a natureza e a cultura e a pluralidade sociocultural, parte 1, identidade e cultura, parte 1, tá? Então, basicamente, esses são os conteúdos que vocês vão precisar saber para a nossa provinha de hoje. Então, a gente começa com a aula 11, a aula sobre instituições sociais e organização da sociedade. Nessa aula, pessoal, nós falamos sobre os tipos de consciência que variam, né, dentro dos estudos de Emile Durkheim, entre a consciência individual e a consciência coletiva. Lembram? Então, a gente começa falando da consciência coletiva, que foi o enunciado, né, um conceito feito pelo Emile Durkheim, que diz que essa consciência é a força coletiva exercida sobre o indivíduo, que faz com que este haja de acordo, né, e viva de acordo com as normas que a sociedade já tem, né, que a sociedade já existe onde ele está inserido. Essa consciência coletiva são as formas de vida e de manifestação, né, da coletividade. Já a consciência, ainda sobre esse assunto, né, o Durkheim diz que existem sim para ele duas consciências, né? A consciência distinta entre aquela que o indivíduo vai trazer todo o bojo social, toda a influência do meio que ele vive, toda a coletividade, e a outra consciência que ele chama de particular, que é a que faz com que o indivíduo se diferencie e tenha a sua própria personalidade diante dos demais, diferentemente de outras pessoas. Então existe, ao mesmo tempo que somos coletivos, também somos individuais, porque também temos a nossa personalidade. Muito bem. E aí ele também fala sobre solidariedade social, né? E que essa solidariedade social, ela transparece através dos laços que unem os indivíduos, que faz com que a gente saia do eu e passa ao nós, né? Quando a gente vem o nós, ou seja, a gente já se considera dentro dessa coletividade, a gente também exerce essa solidariedade social, que é o que o Durkheim preza, né? O que ele traz enquanto conceito. Então, a solidariedade social, segundo Durkheim, ela pode se expressar através da forma mecânica ou orgânica. E isso aqui a gente explicou nas aulas anteriores, sobre a solidariedade mecânica e orgânica, né? Então, aí, nessa parte aqui, a gente tem a solidariedade mecânica, em que é uma característica das sociedades mais simples, do ponto de vista da organização social. Isso quer dizer o quê? Que nessas sociedades os indivíduos interagem e compartilham das mesmas noções de valores e noções sociais, né? Dentro do que se refere a crenças religiosas, como também em relação aos interesses materiais, e também a subsistência do grupo. Então, uma forma mais próxima de relação. Nas sociedades onde há solidariedade mecânica, há um conceito mais forte de comunidade, né? E na solidariedade orgânica já é um pouco diferente, porque há mais uma separação. Essa solidariedade, ela é um pouco mais... ela é diferente, ela é distinta, né? E ele também fala sobre as instituições, né? E as instituições entende-se por um conjunto de padrões culturais sancionados coletivamente e que servem como modelo para a construção
da personalidade e ações dos indivíduos. Então, nessa questão aí é construído uma espécie de padrão, né? Esse padrão faz com que as pessoas ajam de maneira coletiva e da maneira esperada, da maneira com que a sociedade espera desse indivíduo. E aí, os indivíduos nessas instituições sociais, eles vão atender a essas expectativas, né? Então, essas instituições sociais, elas servem como um conjunto, né? Um lugar onde se dissemina as ideias, os valores, as regras e comportamentos esperados, que são destinados para garantir a estabilidade e a ordem de uma sociedade. Como eu coloquei aqui a imagem do Exército Brasileiro para demonstrar que é uma instituição social, né? O Exército Brasileiro tem uma função social dentro da sociedade e também acaba impondo alguns padrões de comportamento, de condutas, de roupa, de tudo, né? Então, toda instituição social ela vai tentar impor um padrão para que os seres humanos, para que aqueles indivíduos possam seguir e manter a ordem social. Agora a gente vai rapidamente aqui para a atividadezinha, né? Para a gente conferir aqui, ó. Problemas sociais e degradação familiar, desemprego, analfabetismo e conflitos religiosos vividos pelos homens no atual contexto levam a sociologia não somente a estudá-los, mas, sobretudo, a dar respostas a eles. Esses problemas que levam ao estudo da família, da economia, da educação e religião insere-se no conceito de letra A, papéis e status sociais, letra B, instituições sociais, letra C, sociedade de massa, D, processo de comunicação ou a letra E, assimilação. E aí, pessoal? Então, quais desses estudos aí, dessas alternativas, referem-se a esses estudos das problemáticas que envolvem família, economia, educação, religião? E aí, tá fácil para vocês? Então vamos ver aqui. Exatamente, é instituição social. As instituições sociais são estudadas pela sociologia desde os primórdios dessa ciência, desde lá do século XIX até os dias atuais, porque os problemas continuam existindo, né? Então, há necessidade ainda de analisar todas essas questões que envolvem as instituições sociais, tá certo? E agora, gente, vamos aqui para a aula 13, onde nós falamos sobre sociedade e comunidade. A gente começou falando se sociedade e comunidade é a mesma coisa, e durante a aula a gente percebeu, a gente conferiu aí que não, né? Sociedade é uma coisa, comunidade é outra coisa. Então, a sociedade, o que ela é? Ela é um conjunto de organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Ela também se caracteriza pela impessoalidade e pela individualidade. E a comunidade, professora, o que ela tem de diferente? Muito bem, então vemos aqui no quadro que a comunidade ela é uma coletividade que é gerida por uma característica da presença dos costumes e dos hábitos. A tradição fala mais alto, né? E também ela se caracteriza por relações mais próximas entre as pessoas estão mais próximas entre si do que em uma sociedade. Então, a comunidade ela é menor, ela tem uma característica de ser algo mais simples, menores, tá? E dentro de uma sociedade pode existir várias comunidades também, tá, gente? Então, é mais fácil existir mais comunidades de uma sociedade, né, do que o contrário. Então, uma comunidade é algo maior e a sociedade é algo maior e a comunidade é algo menor. E a gente falou também nessa aula sobre a diversidade da cultura brasileira, né? Nós falamos que o Brasil é caracterizado pela diversidade cultural. Mesmo com a chegada dos colonizadores, né, a gente tem uma população que tem uma forte tradição indígena e também com a colonização veio também a própria vinda dos negros escravizados. Então, a gente também tem uma marca muito grande africana na nossa terra. Então, a gente tem essas tríades aí de influências, que é o europeu, os indígenas que aqui já viviam, né, os povos originários e africanos.
A gente também falou nessa aula sobre o conceito de alteridade. O que traz o conceito de alteridade? A alteridade, ela parte do pressuposto que todo indivíduo é interdependente dos demais sujeitos de seu contexto social. Isto é, o mundo individual só existe em contraste com o mundo do outro. Então, quando a gente está nessa relação de alteridade, a gente consegue enxergar o outro como uma pessoa que pode ser diferente de mim, mas também é importante para a sociedade, né? Então, o conceito de autoridade ela é importante para o reconhecimento do outro. E os preconceitos, pessoal? O que a gente falou, então, sobre os preconceitos? Bom, preconceitos é uma palavra que já traz em si um aspecto negativo, né? Então, elas são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, pode ser contra um grupo, contra um povo, uma cultura, que é diferente daquela que está julgando. Então, geralmente, a pessoa preconceituosa vai julgar aqueles que são diferentes dele, né, em algum aspecto. Pode ser na cor de pele, a questão física, pode ser a questão sexual, tudo vai ter uma forma diferente de manifestação desse preconceito. E a discriminação? A discriminação é uma atitude ou um tratamento, né, diferenciado em relação ao outro, que prejudica essas partes, geralmente prejudica aquele que está sofrendo a discriminação. E aí a gente pode ter discriminação racial, cultural, discriminação sexual, discriminação econômica, né, de classe social. Então, tem vários tipos de discriminações que podem ocorrer na sociedade, né? Bom, agora a gente vai para a aula 15, que a gente falou sobre a pluralidade sociocultural. A gente tratou 3 temas principais e eu quero que vocês prestem muita atenção nesses 3 temas aqui, tá? Um é sobre ideologia, outro é cultura de massa e indústria cultural. A ideologia são formas de pensar e agir segundo Marx. O capitalismo se apropria da ideologia dominante para dominar as pessoas, para manifestar o seu domínio, para chantagear, para várias questões negativas, né? Então, toda forma de pensar, de pensamento e de práticas passa pelo filtro das ideologias, tá? Pode existir vários tipos, ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias econômicas, tá? E a cultura de massa é diferente da ideologia? Sim, a cultura de massa, ela é um produto do quê? Da indústria cultural, né? Ela está destinada às grandes massas urbanas, muitas pessoas, milhares de pessoas, né? E o objetivo dela é buscar a homogeneidade e ela sempre vai estar subordinada aos meios de comunicação, às grandes empresas que conseguem difundir o padrão e valores que eles querem que as pessoas consumam, né? E a indústria cultural são meios de comunicação controlados pela classe dominante, né, geralmente pelos mais ricos, que buscam basicamente grandes lucros, riquezas, né? Então, a ideia da indústria cultural, o principal objetivo da indústria cultural é o consumismo, é consumir, porque ao consumir as pessoas vão estar creditando esse lucro para esses grandes empresas, grandes conglomerados, né? Então, vamos aqui, gente, para mais um exercíciozinho de hoje. Vamos para a questão 2 aqui, vamos prestar atenção. A indústria cultural é um conjunto de veículos de comunicação, como o rádio, a TV e a internet, controlados pela classe dominante, que transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Prevalece a lógica da mercadoria, da coisificação e da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica. Pode-se concluir que, letra A, a cultura erudita é semelhante à cultura de massa? Letra B, a cultura de massa permite uma reflexão crítica? Letra C, a cultura de massa transforma tudo em mercadoria? Letra D, cultura mediática não faz parte da indústria cultural. Ou a letra E, a coisificação é uma forma de valorizar a essência humana. E aí, gente,
Letra A, B, C ou D? Vamos ver aqui, conferir. Muito bem, é a letra C, pessoal. É a cultura de massa transforma tudo em mercadoria, né? É fato que a gente acabou de falar aqui, que na cultura de massa tudo acaba virando algo a ser consumido, tá? Lembre-se disso aí daqui a pouco na hora da prova, tá certo? E vamos então para a aula 20, sobre identidade e cultura, né? A gente falou sobre a identidade e sobre os símbolos culturais. Sobre a identidade e cultura, a gente disse que existem também aquela mesma lógica que a gente acabou de falar, né? Sobre consciência coletiva e consciência individual. Então, aqui também nós temos a identidade social e a identidade pessoal, ou então a autoidentidade, né? Então, a identidade, ela está relacionada àquilo que nós construímos, tanto como a gente atribui aos outros, como também a gente se autoconsidera. Então, existe essa identidade que está relacionada diretamente com os aspectos culturais de cada lugar. Já os símbolos culturais, eles possuem sentidos e significados, que são também construídos socialmente, né? Para Geertz, que é um antropólogo, né? Era um antropólogo, diz que todo o comportamento do ser humano, ele é um comportamento que é também simbólico, tá bom? Muito bem, e nessa aula nós também falamos que um pouquinho sobre os tipos, né, de como se produz cultura na sociedade. Então, a gente tem várias produções culturais que podem ser consideradas produção material e não material, né? Então, a cultura material e não material. A gente também falou sobre a cultura popular. A gente enunciou aí, conversamos que a cultura popular é a cultura que vem das massas do povo, né? A cultura erudita é uma cultura das classes dominantes, é uma cultura que vem para atender um nicho muito menor, pequeno, que é quem tem muito dinheiro. E o patrimônio cultural é tudo que nós construímos, culturalmente falando, em torno da nossa vida social. Então, é uma igreja, né? É um monumento, é um museu, é um barco, é uma casa, é um castelo, tudo que pode ser considerado como algo atrelado à cultura de um povo pode ser visto também como patrimônio cultural. E a cultura de massa é a cultura, como a gente já falou, né, ainda há pouco, que é a cultura que vai atingir a maior parte da população, é aquela cultura que vai atingir milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. E essa cultura é destinada para o consumo, certo? Bom, vamos para a última perguntinha do dia, né, a hora de recuperar. Vamos lá. Esse tipo de cultura está atrelado aos meios de comunicações e se caracteriza pela sua homogeneidade e interesses econômicos, né, ou consumistas, que chama-se A, cultura imaterial, B, cultura popular, C, cultura erudita, D, cultura de massa ou C, cultura material. E aí, pessoal, essa aqui está muito fácil porque eu acabei de explicar para vocês, né? Então, vamos ver aqui? Muito bem, é a cultura de massa, né? A cultura de massa que está destinada para o consumo, para o lucro, para o maior número de pessoas, né? Atingir. Quanto mais gente estiver comprando, consumindo, mais a cultura de massa vai estar vencendo esse processo, né? Então, tá aqui, gente, as referências da nossa aula de hoje, tá certo? E agora é a hora de avaliação, né? É hora de respirar fundo e se concentrar para fazer uma boa prova. Então, gente, boa sorte para vocês. Espero que vocês façam uma boa prova, consigam tirar uma ótima nota. O assunto que a gente desenvolveu aí, trouxe para vocês, não são assuntos muito complexos, porém, vocês precisam estar atentos aos conceitos, como eu sempre falo aqui. Os conceitos, se vocês conseguiram entender bem, vocês vão conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, preste atenção nos conceitos. Cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, indústria cultural são coisas distintas, como eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, preste atenção no que a pergunta está pedindo e qual é o conceito que está sendo falado ali. E aí, vocês com certeza vão se dar muito bem, tá bom? Boa sorte, gente, bons estudos e sucesso aí para vocês. Tchau, tchau!